Na aula de Sociologia, hoje nós vamos discutir, né, sobre a questão do racismo. E é importante porque eu disponibilizei um texto para vocês sobre a pesquisa divulgada pelo IBGE e demonstrando, né, a discriminação racial no Brasil. E essa pesquisa ela foi feita no período de 1996 a 2006, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios do PNAD, certo? E aí o que nós vamos observar? Que o preconceito ele é vigente no país, e esse preconceito ele é vigente e é observável de forma histórica. E o que eu quero chamar a atenção? De que mesmo nós tendo, né, avanços na educação, nós observamos que alguns indicadores eles vão ser características desse racismo, como, por exemplo, o analfabetismo entre pretos e pardos. A mesma história é com o analfabetismo funcional, né? Porque há uma diferença entre o analfabeto e o analfabeto funcional, porque o analfabeto funcional ele não entende o que ele está lendo. Ele consegue ler, mas ele não consegue interpretar. E aí o que nós observamos? Que é um gargalo, né, que é observável na sociedade brasileira. E isso se replica, né? E isso se replica no decorrer da história e nas taxas de analfabetismo. Seja a alfabetização, a não alfabetização, seja o analfabetismo funcional. Também o mercado de trabalho ele vai refletir essa questão da discriminação racial no Brasil, né? Porque, segundo dados do IBGE, uma porcentagem da população elas ganham menos, né, que a maioria, né? No caso, os pretos e os pardos, né? A porcentagem, os salários deles, né, são bem menores. Isso também é um reflexo da escolaridade, né? Porque pretos e pardos têm uma menor quantidade de acesso a anos de escolaridade. Então, isso vai refletir nos indicadores, né? Então, também isso vai ser uma consequência da expectativa de vida, porque nós vamos ver que pretos e pardos vão ter uma expectativa de vida menor. A pandemia ela vem ratificar essa verdade, porque nós observamos que os pretos e os pardos, né, tiveram uma quantidade significativa de óbito quando comparado com brancos, né? E isso também está atrelado, né, ao poder aquisitivo. Por quê? Quanto maior o poder aquisitivo da população, né, menor é a probabilidade de vir a óbito, né? Porque foi uma pandemia que devastou comunidades pobres, pessoas que vivem em aglomerados subnormais, e aí também levou os planejadores a pensar numa nova forma da cidade, né? Porque essa cidade precisa integradora, essa cidade precisa trazer essa população a uma qualidade de vida significativa. Então é muito importante a gente poder entender isso aí. Também outro indicador é o número de filhos por mulheres cai, mas a taxa de gravidez entre adolescentes sobe de forma significativa. Então nós observamos que os adolescentes estavam tendo crianças, né? Estavam tendo filhos, né? De forma bastante significativa, apesar de que o número de filhos por mulher tenha caído, que a gente chama a taxa de fecundidade. Um outro indicador importante para a gente poder entender todo esse contexto é o número de mulheres como chefe de família. Nós temos uma quantidade significativa de mulheres como chefe de família. Isso vai refletir em, né, um maior número de filhos trabalhando para poder dar sustento a essa casa junto com a mulher. E então, quando a gente pega todos os dados da PNAD, nós vamos ver que cada vez mais as mulheres têm ocupado a posição de chefe de família. E, apesar disso tudo, o que nós observamos? Que diminuiu em 1 milhão o número de crianças trabalhando. Então, esse é um ponto importante, né? Apesar de que
a mulher tem o papel como chefe de família, nós vamos visualizar que, né, 1 milhão de crianças estão trabalhando em até mesmo em subemprego. E um outro ponto que a gente quer considerar é que o saneamento ele não chega a 40% da população. E onde estão essas famílias, né? Elas estão na região norte, em outras regiões mais atrasadas do Brasil. E quando a gente fala de saneamento, a gente fala de esgotamento e de água. Ah, mas seria algo conflitante porque a região norte tem a maior bacia hidrográfica? É sim, mas mesmo assim a população não tem acesso à água de qualidade, né? Acesso ao esgotamento. Então isso é muito sério, né? 61,5% dos municípios brasileiros têm saneamento completo, né? Com abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo. Na região norte do país está o pior índice, 10,5%. Então, a gente observa que esses dados, ele demonstra esse paradoxo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção? De que tudo isso que a gente coloca aqui como dado da PNAD, vem demonstrar a manutenção do racismo na sociedade brasileira, ok? Um abraço, vou disponibilizar o texto como curadoria e também vou disponibilizar o fórum, ok? Um abraço e até mais.